Meu nome é Juliana. Eu nasci e fui criada no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Quem é do bairro sabe. Aqui, se você espirra na esquina, na outra já estão dizendo que você está doente. Eu sempre fui uma mulher simples, pé no chão, daquelas que acordam cedo para lavar a calçada e fofocar um pouquinho com as vizinhas. Mas nunca imaginei que minha vida viraria motivo de fofoca do bairro inteiro. E tudo começou no dia em que meu marido, André, resolveu virar crente. Aquele dia estava quente, um calor de estufa. Eu estava na feira do Barreiro, comprando umas verduras, quando vi André vindo na minha direção. Ele estava diferente, de camisa social apertada, Bíblia debaixo do braço e aquele olhar de quem estava pronto para pregar para a multidão. Meu coração apertou. Lá vem bomba, pensei. Juliana, a gente precisa conversar, ele disse sem nem me olhar nos olhos, coçando a testa como quem estava irritado. Eu larguei a sacola no chão, no meio da feira, e cruzei os braços. Conversar sobre o quê, André? A feirante da barraca de alface já estava prestando atenção. E se tem uma coisa que mineiro adora, é treta. Ele respirou fundo, olhou para o céu como se buscasse força e soltou. Deus me revelou que você é um peso espiritual na minha vida. Eu tô te deixando. Naquele instante, eu senti meu rosto esquentar. As pessoas pararam de andar. Era como se o tempo tivesse congelado só para me ver sendo humilhada. Você tá brincando comigo, né, André? Minha voz tremeu, mas eu forcei um sorriso sarcástico. Deus não brinca, Juliana. Ele levantou a Bíblia como se fosse um troféu. Eu tô saindo dessa vida de pecado. Você é do mundo e eu sou um servo de Deus agora. O som das vozes da feira voltou de repente, só que dessa vez era cochicho. Eu ouvia, nossa, foi largada no meio da rua. Olha lá, o André virou crente e está se separando. Cada frase era uma facada. Eu, que sempre fui chamada de a empregada que deu o golpe no rico, agora era a endemoniada. André, se você quer ir embora, vá. Mas me respeite, isso aqui não é púlpito, é feira. Eu tentei segurar a dignidade, mas minha voz já estava embargada. Ele se virou como se não me conhecesse e foi embora, no meio da feira. Deixou a sacola, deixou minha alma no chão. Eu fiquei ali parada, sentindo o cheiro de peixe misturado com o cheiro de humilhação. As lágrimas caíram e eu não consegui impedir. Ô Ju, você tá bem? Perguntou Dona Marta, a vizinha fofoqueira. Mas o olhar dela não era de preocupação, era de quem ia contar essa história na rua toda antes de chegar em casa. Eu peguei a sacola do chão, tremendo. Meu corpo queimava de raiva e vergonha. O mundo parecia girar em câmera lenta. Eu andei até o ponto final da estação Barreiro. Cada passo era pesado. Na cabeça, só um pensamento. Ele vai pagar. No caminho, vi um outdoor do pastor Valdomiro vendendo chapéu ungido. Eu ri de nervoso. Até o chapéu tem mais valor para esses crentes do que eu, murmurei. Cheguei em casa, larguei as coisas em cima da mesa e me joguei no sofá. Peguei meu celular da Nokia, aquele de lanterninha, e abri o Orkut. Entrei numa comunidade chamada Meu Ex Vai Pagar Tudo Que Fez Comigo. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. As mensagens começaram a chegar. Vizinha, amiga de infância, até gente que eu nem conhecia direito. Fica firme, Ju. Você viu ele com aquela irmãzinha da igreja, né? As palavras eram de apoio, mas soavam como veneno. Eu andava de um lado para o outro na sala, esfregando as mãos. Minha mente fervia. Você vai pagar, André. Você vai rastejar aos meus pés. Falei alto, para a parede ouvir. De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Célia, a velha benzedeira do bairro. Juliana, quando o crente brinca com o diabo, ele se queima. Se quiser conversar, me procura. Eu não acreditava muito nessas coisas, até aquele dia. Naquele momento, Dona Célia era a única pessoa que não parecia me julgar. Era como se o próprio diabo tivesse me estendido a mão, mas com a voz mansa de uma velha conhecida. Me levantei, enxuguei as lágrimas e olhei no espelho.
Eu não reconhecia mais a mulher ali. Ah, se Deus não me defende, o inferno vai me ouvir, sussurrei. Do lado de fora, as vizinhas continuavam lavando calçada e comentando meu nome como se fosse notícia de jornal. Eu sabia que aquela seria a primeira de muitas humilhações, mas também seria o começo da pior escolha da minha vida. Eu só não sabia que aquele preço seria a minha alma. Eu nem dormi naquela noite. A cada vez que fechava os olhos, eu via a cara do André me chamando de peso espiritual. A mente da gente é cruel. Ela repete as cenas mais doloridas como se fosse uma maldição. O relógio marcava 3 e pouco da manhã, e eu já estava sentada no sofá com a luz apagada, só ouvindo o silêncio da humilhação. Quando amanheceu, eu decidi ir até a estação Barreiro. Eu não tinha destino. Queria andar, fugir de mim mesma, sei lá. O cheiro de pão de queijo das lanchonetes misturava com o diesel dos ônibus, aquele cheiro típico do Barreiro que parece grudar na pele. Foi ali, no ponto final, que encontrei Dona Célia. Ela estava sentada no banquinho, cercada de saquinhos com ervas e garrafinhas de garrafada. Aquele olhar dela parecia que já sabia tudo. Bom dia, Juliana, ou melhor, bom dia não, né? Porque pelo jeito sua noite foi de cão. Eu sentei do lado dela sem dizer uma palavra. O orgulho queria me fazer levantar, mas o ódio era mais forte. Dona Célia acendeu um cigarro e me olhou de canto. Eu te avisei, menina. Homem que se esconde atrás de Bíblia tem pacto com o próprio ego. Ele me largou, Dona Célia. Na feira, me chamou de endemoniada. Só de falar, a raiva fazia minhas mãos tremerem. Ela soltou uma risada seca, dessas que cortam a alma. O diabo tem mais prazer em derrubar crente mentiroso do que em cuidar de macumbeiro. Você quer ver ele rastejar, Juliana? Eu respirei fundo, cocei a nuca e encarei aquele olhar que parecia atravessar minha alma. Eu quero que ele sinta a mesma humilhação que eu senti. Quero ele de joelhos, pedindo perdão. Dona Célia se levantou, pegou uma sacolinha preta e me entregou. Aqui tem o começo, chá de quebra-demandas. Não vai te salvar, mas vai abrir o caminho. Ela falou como se fosse uma receita de bolo. E depois? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Depois a gente faz um trabalhinho mais forte. Sexta-feira 13 está chegando. O diabo gosta de data simbólica. Ela piscou como quem faz um convite proibido. A mente da gente mente, Juliana. Mas a dor é sincera. Eu sabia que estava fazendo besteira, mas naquele momento a ideia de ver André destruído era mais doce do que qualquer perdão. Enquanto voltava para casa, parecia que o bairro inteiro me observava. As vizinhas lavando calçada olhavam como se eu fosse uma condenada, e eu era, mas naquele momento eu não ligava. Em casa, preparei o chá como Dona Célia ensinou. O cheiro era forte, amargo, parecia impregnar as paredes. Enquanto tomava, pensei no André, na irmãzinha da igreja, naquele falso culto em que ele me expôs. Peguei o celular e vi que ele tinha me bloqueado de tudo. Orkut, celular, até do MSN. Era como se eu nunca tivesse existido. Mas ele se esqueceu de um detalhe. A alma não se bloqueia. No outro dia, bem cedo, recebi uma mensagem da Dona Célia. O inferno já te ouviu. Agora ele quer saber se você tem coragem. Eu sabia que aquela escolha ia me custar caro, mas a sede de vingança era mais forte que o medo. Eu olhei no espelho e disse para mim mesma, eu vou fazer ele me implorar de joelhos, nem que eu tenha que atravessar o inferno para isso. Na sexta-feira 13, eu estaria pronta. O diabo só precisava de uma porta aberta, e eu estava prestes a escancarar a minha. Sexta-feira 13 chegou. Era engraçado como até o ar parecia diferente. O céu estava fechado, um abafado estranho, e a cidade parecia mais cinza. Dona Célia me mandou uma mensagem cedo. Hoje é o dia, traga coragem, o resto eu tenho aqui.
Fui até a casa dela, uma daquelas casinhas velhas perto do campo de futebol do Barreiro, onde as crianças jogavam bola e os adultos faziam fofoca. Mas naquela casa era outro mundo. Assim que entrei, o cheiro de ervas queimadas misturado com vela preta me deu um nó no estômago. Tira os chinelos, Juliana. A partir daqui, você pisa em solo neutro. Dona Célia disse, apontando para o chão riscado com um círculo estranho. Meu corpo suava frio, mas minha mente, ela estava quente, fervendo de ódio. Eu não podia voltar atrás, não depois de tudo. O que eu tenho que fazer? Perguntei, tentando disfarçar o medo. Dona Célia colocou um espelho trincado no chão, bem no meio do círculo. Esse aqui é o portal. O que você mandar daqui, o diabo vai ouvir lá. Ela acendeu 4 velas pretas nos cantos da sala, cada uma sibilando como se chorasse. O ambiente ficou denso, pesado. Eu sentia que tinha mais coisa ali, algo que não era humano. Senta aqui, olha para o espelho e fala o nome dele em voz alta. Dona Célia orientou, com um sorriso que mais parecia uma armadilha. André. Minha voz saiu embargada, mas quando repeti, ela saiu carregada de ódio. André! O espelho começou a embaçar como se respirasse. E foi aí que eu vi. Uma silhueta apareceu no reflexo. Um homem, mas sem rosto. Era só uma sombra sem olhos, sem boca, mas que parecia sorrir com a alma. Esse é o homem sem rosto. Ele é quem ouve as vinganças que o céu ignora. Dona Célia sussurrou atrás de mim. A entidade se aproximou do vidro e uma voz ecoou dentro da minha cabeça, sem som, mas que parecia falar dentro do meu próprio pensamento. Diga, mulher, quer vê-lo destruído ou humilhado? Eu tremia, senti as pernas formigarem, mas minha boca se moveu sozinha. Quero que ele seja humilhado, que o mundo veja quem ele é de verdade. O espelho rachou mais um pouco, como se tivesse aceitado minha ordem. O homem sem rosto levantou uma mão disforme e sumiu. O silêncio voltou, mas não era um silêncio qualquer. Era como se a sala respirasse com dificuldade. Dona Célia apagou as velas e me entregou um saquinho com um pó preto. Sopra isso no vento amanhã cedo. O resto é com ele. Saí de lá me sentindo vazia, como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquele espelho. O ar do lado de fora parecia mais pesado, as cores mais opacas. Eu sabia que algo tinha mudado. No caminho de volta para casa, comecei a sentir uma presença atrás de mim. Não era paranoia. Eu sentia passos que não faziam barulho. O homem sem rosto tinha me seguido. Ou talvez ele nunca mais fosse embora. Naquela noite dormi com as luzes acesas. Mas mesmo assim, tive um sonho. Ou melhor, um pesadelo. André estava no meio da feira, nu, coberto de lama, enquanto as pessoas riam dele. E no canto, Dona Célia e o homem sem rosto me observavam como se aplaudissem minha obra. Acordei suando, ofegante, mas com um sorriso de quem estava saboreando a vingança. No fundo, uma voz sussurrava. O jogo começou. E eu estava pronta para jogar. Depois do ritual, as coisas começaram a mudar de um jeito estranho. No começo, eu até achei que era coincidência. André foi demitido da loja no Mercado Central. Disseram que pegaram ele flertando com uma cliente. A fofoca correu mais rápido que ônibus no Barreiro. E eu fingia surpresa, mas por dentro eu sorria. Mas à noite, mestre, era quando o preço começava a ser cobrado. Eu estava deitada, olhando para o teto, quando senti uma presença no quarto. Não era igual ao homem sem rosto, era diferente, era sedutor. Quando fechei os olhos, vi um homem de branco, com uma luz dourada atrás dele. Mas quando ele abriu a boca, a voz era fria, cortante. Juliana, eu sou o Lior. Estou aqui para te ajudar a limpar o que André sujou. Eu tentei reagir, mas parecia que meu corpo estava travado. Quem é você? Sussurrei com a garganta seca. Eu sou um anjo, enviado para te libertar. Mas para isso, você precisa seguir meus passos.
A cada palavra, a temperatura do quarto caía, como se o ar congelasse ao redor. Ele me mostrou imagens na mente. Ritual de purificação, ervas, símbolos. Tudo parecia tão natural, como se fosse a única solução. André abriu feridas em você. Eu vou te ensinar a cicatrizar, ele dizia. Nos dias seguintes, comecei a seguir as instruções. Acendi velas brancas, desenhei símbolos no espelho do banheiro e repetia as palavras que Lior me ensinou. Mas com cada ritual, algo mudava dentro da casa. As paredes começaram a ranger à noite. Portas batiam sozinhas, mas sem vento. Uma vez, enquanto lavava a louça, vi um vulto passar atrás de mim, refletido no vidro da janela. Quando virei, não tinha ninguém. Mas o pior foi o espelho do meu quarto. Toda vez que eu passava, ele estava diferente. Rachaduras apareciam do nada e em uma delas eu juro que vi um olho me observando. Mesmo assim, eu continuei. Era como se uma parte de mim já tivesse aceitado que não tinha volta. Dona Célia me ligou certa noite. Juliana, cuidado com quem veste roupa de anjo. Nem todo brilho vem do céu. Ela parecia saber de tudo, como sempre, mas naquele ponto eu já estava afundada demais para ouvir conselhos. O Lior começou a aparecer nos meus sonhos. Só que agora ele não sorria mais. Ele me dava ordens, faça o próximo ritual. A dor vai embora depois disso. Mas a dor só aumentava. Era como se eu estivesse carregando um peso invisível nas costas. Eu comecei a evitar sair de casa. As vizinhas já não falavam comigo do mesmo jeito. Era como se sentissem algo diferente. Até Dona Marta, que adorava uma fofoca, me olhou com medo uma vez. E aquilo, de um jeito doentio, me deu prazer. Uma madrugada, acordei com o som da TV ligada sozinha. Estava passando aquele programa Fala que eu te escuto. O pastor falava sobre possessões, mas a voz dele começou a embolar, como se uma segunda voz estivesse falando junto. E a voz dizia: Juliana, você está quase pronta. Foi aí que percebi. Eu não estava só me vingando do André, eu estava sendo preparada para algo maior, mas eu não sabia o quê. No dia seguinte, recebi uma mensagem no celular, número desconhecido. Amanhã, ele vai cair de joelhos. O jogo estava andando, mas quem estava jogando comigo não era humano. O dia seguinte chegou como uma tempestade anunciada. Era sábado, e o barreiro fervia com as fofocas de sempre. Mas naquele dia, tinha algo diferente no ar. Um silêncio pesado, como se a cidade esperasse por um espetáculo, e o protagonista seria André. Eu estava sentada na janela, observando o movimento da rua, quando recebi a ligação de uma vizinha. Ju, liga o rádio da Itatiaia. Estão falando de uma confusão na igreja do André. Corri até o aparelho, liguei no volume máximo. O repórter dizia que um irmão tinha sido expulso da congregação por adultério, pego em flagrante com uma das obreiras. O nome dele? André, claro. Meu coração disparou. Não de nervoso, mas de êxtase. Eu ouvi os vizinhos rindo na rua. Era a cena que eu pedi no ritual. A humilhação pública, o escândalo. A justiça que nem Deus tinha feito, eu fiz. Peguei o celular e comecei a receber mensagens. Juliana, você viu? Deus não dorme, diziam. Eu queria responder. Não foi Deus, não. Foi o inferno que acordou. No entanto, quando desliguei o rádio e a euforia passou, um vazio começou a me consumir. Eu venci? Não venci. Então por que não estava satisfeita? Porque minha alma parecia mais pesada do que nunca. Naquela mesma noite, Lior apareceu de novo nos meus sonhos. Mas agora, ele estava diferente. O brilho de anjo tinha sumido. Seu rosto estava coberto por sombras, e a voz, antes suave, era um sussurro áspero. Juliana, a vingança é um rio que nunca seca. Você só bebeu o primeiro gole. Quer mais? Eu acordei ofegante, sentindo como se algo apertasse meu peito. Me levantei,
Andei de um lado para o outro e olhei para o espelho. As rachaduras estavam maiores. No meio delas, o reflexo do homem sem rosto apareceu por um segundo, suficiente para me fazer suar frio. Mas mesmo assim, eu disse em voz alta: eu quero mais. Eu quero ele no chão, implorando. Minhas mãos tremiam, mas o ódio era mais forte do que o medo. Dona Célia me ligou no fim da tarde. Você abriu a porta, menina. Agora você tem que ir até o fim, senão quem vai rastejar é você. Ela marcou um novo ritual, dizendo que esse seria o derradeiro. O bairro inteiro sabia do escândalo. André não saía de casa. Diziam que ele estava bebendo, perdido, largado. Era o que eu queria, ou pelo menos achava que queria. Enquanto isso, as manifestações dentro de casa pioravam. Portas batendo, sussurros, vultos no corredor e o cheiro de enxofre cada vez mais forte. Naquele mesmo dia, recebi outra mensagem no celular. A humilhação foi só o começo. O próximo passo é destruir a alma dele, e a sua também. Não tinha número, não tinha remetente, mas mesmo assim eu sorri. Eu estava viciada naquela sensação de poder, como se depois de anos sendo humilhada, finalmente eu tivesse o controle. Mas eu não percebia que o controle não era meu. Eu era só um peão. Na madrugada, enquanto a cidade dormia, ouvi passos na sala. Quando levantei, vi um vulto sentado no sofá. Quando me aproximei, não era André, não era Dona Célia. Era o homem sem rosto, me encarando com um olhar que eu não podia ver, mas que eu sentia. Ele levantou uma das mãos e apontou para mim. Uma frase ecoou na minha mente. O que você plantou, Juliana, está prestes a florescer. E eu já não sabia mais se queria colher. Eu não sei dizer se era sonho ou delírio. Só sei que, naquela noite, o inferno escancarou as portas para mim. Acordei de supetão, suando, mas a sensação era de que eu não estava mais no meu quarto. O chão sob meus pés era quente, áspero, como terra queimada. Um cheiro forte de enxofre queimava minhas narinas e um calor sufocante me fazia arfar, como se faltasse ar. Na minha frente, um corredor longo, iluminado por uma luz vermelha pulsante, como se o próprio lugar respirasse. E no fim desse corredor eu vi André. Ele estava de joelhos, com correntes grossas presas aos braços e ao pescoço, sendo arrastado por criaturas que eu não consigo descrever. Eram sombras deformadas com garras, olhos que brilhavam dentro das trevas. Juliana. André sussurrava meu nome, sem me ver. Me tira daqui. Minha primeira reação foi querer gritar, mas minha voz não saía. Foi aí que percebi que eu também estava presa. Olhei para os meus pulsos e vi correntes iguais às dele. E atrás de mim, uma presença fria se aproximava. O homem sem rosto estava lá. Não disse nada, apenas colocou uma mão em meu ombro. No instante em que tocou, eu entendi tudo. Eu não era a dona daquela vingança, eu era parte dela. Eu estava sendo arrastada junto. Uma voz ecoou no ambiente, não sei de onde, não sei de quem. Quem carrega o ódio, carrega as próprias correntes. Aquilo me atravessou como uma faca. As correntes começaram a puxar meus braços e eu me vi sendo arrastada junto com André, como duas marionetes presas no mesmo fio. O desespero subiu à garganta. Eu tentava me soltar, mas era inútil. Quanto mais eu me debatia, mais as correntes se apertavam, como se alimentassem da minha raiva. De repente, uma gargalhada conhecida preencheu o lugar. Era Lior, mas ele não tinha mais aparência de anjo. Seu rosto estava retorcido, os olhos escuros como poços sem fundo. Você queria justiça, Juliana. Pois bem, a justiça é que todo ódio cobra um preço. E o seu... chegou. Comecei a chorar, mas as lágrimas evaporavam antes de cair, como se o próprio inferno as rejeitasse. André continuava repetindo meu nome, cada vez mais fraco, até que sua voz virou um eco distante. E foi nesse momento que senti uma luz fraca, bem longe, como um pontinho minúsculo, mas quente, acolhedor.
Eu tentei me agarrar a essa luz com todas as forças, mas o homem sem rosto segurou meu rosto e me obrigou a olhar para as trevas. Você abriu a porta, mulher. Agora a escolha é sua. Continua alimentando as correntes ou se liberta delas? A voz dele não era de ameaça. Era um desafio, frio e cruel. Eu acordei no mesmo instante, arfando, com o coração disparado. O quarto estava um forno, como se eu tivesse saído de uma sauna. O cheiro de enxofre impregnava tudo. Me levantei cambaleando, fui até o banheiro, joguei água no rosto. Quando olhei no espelho, vi marcas vermelhas nos meus pulsos, como se realmente tivessem me prendido. A campainha tocou. Era madrugada. Quem seria aquela hora? Fui até a janela e vi Marcelo, meu velho amigo, parado na calçada, com a Bíblia na mão. Ele não disse nada, mas me olhou com um semblante de tristeza que me desmontou. Voltei para o quarto, sentei na beira da cama e chorei. Não um choro de raiva. Era um choro de quem percebeu que estava afundando e ainda cavava mais fundo. Mas mesmo assim, uma parte de mim ainda não queria soltar as correntes. No dia seguinte, bem cedo, eu já ouvia as vizinhas cochichando lá fora. Diziam que Marcelo, aquele menino que cresceu comigo, agora era obreiro da Assembleia e andava de ônibus com a Bíblia debaixo do braço, falando de Jesus para todo mundo. E justo ele apareceu ali, na minha porta, como se soubesse o que estava acontecendo. Marcelo era cobrador da linha 3053, Barreiro, Centro. A gente estudou junto, anos atrás, e ele era daqueles meninos calados, sempre na dele. Mas agora ele estava diferente. Tinha um olhar firme, mas não de julgamento. Era como se carregasse um peso que não era dele. Juliana, a gente precisa conversar. Ele falou sem rodeios, segurando a Bíblia como se fosse um escudo. Eu já fui ríspida. Marcelo, você veio aqui fazer sermão? Você é igual ao André, né? Quando vira crente, acha que Deus te deu um microfone e um palco. Ele respirou fundo, coçou a nuca e me olhou nos olhos. Eu sonhei com você, Juliana. Sonhei com sombras te cercando e você gritava meu nome. Eu não tô aqui para te julgar, tô aqui porque Deus me mandou. Dei uma risada debochada, forçada. Deus? O Deus do André? Aquele que deixou ele me largar na feira como um lixo? Fala sério, Marcelo. Ele continuou com uma calma que me irritava. Juliana, você mexeu com coisas que parecem te dar poder, mas na verdade só te acorrentam. Eu sei. Eu já estive preso em ódio também. Mas Deus quer te libertar. Meu sangue ferveu. Você tá achando que é quem? Um profeta? Vai lá, volta pro seu ônibus e conta essa visão pros passageiros, porque para mim, você não passa de mais um que acha que pode dar lição de moral. Marcelo não rebateu. Ele só olhou para mim com uma tristeza tão profunda que por um segundo me desarmou. Eu vou orar por você, Juliana. E quando você não aguentar mais, quando o peso for maior do que seu orgulho, Deus vai estar esperando. Eu bati a porta na cara dele, com força. Mas aquela última frase ficou martelando na minha mente. Naquela noite, as manifestações pioraram. Ouvia passos no corredor, coisas caindo sozinhas. O ventilador girava devagar, como se estivesse carregando o peso do ambiente. E quando olhei para o espelho da sala, as rachaduras pareciam formar o desenho de uma corrente, exatamente como a que vi na visão do inferno. Eu tentava me distrair. Liguei a TV, mas só encontrava programas evangélicos, pastores gritando, como se todos soubessem o que eu tinha feito. Até tentei entrar no Orkut, mas a internet travava, como se o próprio diabo não quisesse que eu fugisse daquela tortura. Era como se Marcelo tivesse deixado um rastro de luz que iluminava tudo o que eu queria esconder. Por volta das 3 da manhã, fui acordada por um barulho forte na cozinha. Corri e as gavetas estavam todas abertas, os talheres espalhados no chão. Não tinha como ser vento, não tinha como ser imaginação. Sentei no chão, tremendo, abraçando as pernas, enquanto as sombras dançavam nas paredes. E então a voz de Lior ecoou pela casa.
Sua vingança é a corrente mais forte que você já forjou, Juliana, mas corrente também serve para te arrastar. Eu tapei os ouvidos, gritei, chorei, mas não adiantava. Eu estava presa num ciclo que parecia não ter fim. E pela primeira vez, comecei a sentir medo de mim mesma. No dia seguinte, Marcelo passou de novo em frente à minha casa. Não bateu, não chamou, apenas olhou. E aquele olhar dizia tudo. Quando você cansar de lutar contra Deus, Ele ainda vai estar lá. Mas naquele momento, eu ainda não estava pronta para soltar as correntes. Ainda não. Aquela noite foi a última vez que eu consegui dormir sem sentir medo de fechar os olhos, porque no dia seguinte a corrente que me prendia apertou com força. Era domingo, o dia que todo mundo se arruma para ir à igreja, e eu só queria sumir. Mas foi Marcelo quem apareceu de novo, dessa vez na porta da minha casa, sem me dar tempo de fechar. Juliana, vem comigo, hoje. Ele disse sem tom de súplica, como uma ordem mansa, mas que perfurou meu orgulho. Eu não sei o que aconteceu. Talvez fosse o desespero, ou talvez uma última tentativa de me provar mais forte do que Deus. Peguei um casaco, enfiei no corpo e fui. Sem falar, sem olhar para trás. A igreja era pequena, uma dessas de esquina, sem placa bonita. Só uma faixa desbotada com o nome Comunidade Vida Plena. Lá dentro, o cheiro de mofo se misturava com perfume barato. Umas 20 pessoas no máximo. Mas parecia que todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Assim que entrei, o pastor parou de falar. Era como se o ar tivesse mudado de densidade. Eu senti, as sombras que me seguiam entraram comigo. Marcelo me segurou pela mão e me levou até a frente. Eu tentava resistir, mas parecia que minhas pernas tinham vontade própria. O pastor me olhou nos olhos e disse apenas: Deus vai quebrar correntes hoje. Foi nesse instante que tudo dentro de mim explodiu. Eu não lembro como caí no chão, mas senti como se mãos invisíveis me empurrassem. Comecei a me contorcer, o corpo arqueando de um jeito que não parecia humano. A garganta emitiu um som que não era meu. Era grave, rasgado, como se outra coisa gritasse dentro de mim. Ela é minha! Uma voz saiu da minha boca. Não era a minha voz. As pessoas começaram a orar alto. Uns choravam, outros gritavam em línguas estranhas. Mas Marcelo, ele se ajoelhou ao meu lado, segurou minha mão com força e começou a orar baixinho. Ele não gritava, ele só dizia: Jesus, mostra para ela quem é o verdadeiro dono dela. As sombras no ambiente pareciam se agitar. Eu sentia garras invisíveis me arranhando, puxando minha alma para baixo. Mas ao mesmo tempo a mão de Marcelo queimava como fogo na minha. Foi então que, num lampejo, tudo ficou em silêncio. Eu estava em um lugar branco, vazio, e à minha frente estava Jesus. Ele não me olhava com raiva, nem com decepção. Era tristeza, uma tristeza que me desmontou. Ele estendeu a mão e disse: Você não odeia André, Juliana. Você odeia a ferida que ele deixou em você. Mas quem carrega feridas abertas só sangra nos outros. Eu desabei. Caí de joelhos. Chorei como uma criança que finalmente entende que não precisa lutar sozinha. Quando abri os olhos, estava de volta à igreja, no chão. Mas o peso tinha sumido. Era como se toneladas tivessem saído das minhas costas. Marcelo estava ao meu lado, com lágrimas escorrendo, mas sorrindo. As pessoas aplaudiam, choravam, oravam, mas eu não ouvia mais barulhos. Eu só sentia paz, pela primeira vez em meses. O diabo tentou me matar no altar, mas foi no altar que Deus me ressuscitou. Naquele momento eu soube. O inferno pode até te dar armas, mas só Deus te dá cura. Nos dias que seguiram, eu me sentia como se tivesse acordado de um pesadelo longo, daqueles que a gente esquece que é sonho. A casa parecia mais leve, o ar respirável. Os espelhos, antes rachados, agora me devolviam o reflexo de alguém que eu quase não reconhecia. Uma Juliana livre. Mas a ferida, aquela que André deixou, ainda estava lá. Só que agora,
Ela não sangrava mais. Era como uma cicatriz que me lembrava de onde eu tinha vindo. Numa tarde de terça, enquanto varria a calçada, vi alguém parado na esquina. Era ele, André. Mas não era o André arrogante, de peito estufado, Bíblia na mão. Era um homem derrotado, os ombros caídos, os olhos fundos, barba por fazer. Ele parecia menor do que eu lembrava. Ele veio até mim devagar, como quem carrega chumbo nas pernas. Eu continuei varrendo, fingindo que não via. Mas no fundo, meu coração batia acelerado. Era um filme que eu já tinha assistido 1000 vezes na minha cabeça, só que agora era real. Juliana, ele disse com a voz fraca, olhando para o chão. Eu vim te pedir perdão. Eu parei. Apoiei as mãos no cabo da vassoura e encarei aquele homem. Perdão? Você sabe o que você fez comigo, André? Ele assentiu e os olhos começaram a encher d'água. Eu fui um covarde. Usei Deus como desculpa para fugir da minha própria sujeira. Te humilhei, te desprezei. E quando achei que estava voando, caí de cara no chão. O bairro inteiro parecia em silêncio. Era como se até o vento tivesse parado para ouvir aquilo. E agora você quer que eu diga o quê, André? Que te perdoo? Que tá tudo bem? Minha voz saiu firme, mas por dentro uma guerra acontecia. Ele se ajoelhou, ali, no meio da calçada, me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era só arrependimento, era desespero. Eu não vim buscar alívio, Juliana. Eu vim devolver o peso, a mágoa que eu deixei em você. Eu não aguento mais carregar. Aquelas palavras me atravessaram como lâminas. Era como se o diabo, que antes ria da minha dor, agora chorasse pelo André. Eu soltei a vassoura, respirei fundo e disse: eu carreguei essa mágoa por tanto tempo que ela virou parte de mim. Mas hoje, André, hoje eu entendi que perdoar não é soltar você. É soltar a mim mesma. Ele começou a chorar, ali, de joelhos, como um homem despido de qualquer orgulho. E pela primeira vez, eu senti pena. Não pena de humilhação, pena de quem entende que todos somos fracos demais para carregar culpas eternas. Me abaixei, segurei no ombro dele e falei baixinho: André, eu te perdoo, mas não porque você merece. Eu te perdoo porque eu preciso ser livre. Ele me abraçou, chorando, e eu chorei junto. Não era um abraço de casal, era um abraço de 2 sobreviventes que, mesmo feridos, encontraram redenção. As vizinhas, claro, estavam espiando atrás das cortinas. Mas naquele momento, nem o bairro inteiro poderia tirar de mim a sensação de que, finalmente, a corrente tinha se quebrado. Eu não queria mais a vingança. Eu queria a paz. E naquele dia, no meio da calçada, com André aos meus pés, eu percebi: o verdadeiro poder não era destruir alguém, era não se destruir junto. Domingo, igreja cheia. O culto de testemunhos era sempre o mais esperado no bairro, porque ali as máscaras caíam. Mas ninguém esperava me ver ali, em pé, segurando o microfone. Eu sabia o que a vizinhança pensava. Olha lá a Juliana, a endemoniada da feira, agora pagando de crente. Mas naquele dia, mestre, eu não estava nem aí para o que iriam dizer. Eu sabia o peso das correntes que eu tinha carregado. E mais ainda, eu sabia o preço que eu quase paguei com minha alma. Respirei fundo, microfone trêmulo nas mãos, e comecei. Meu nome é Juliana. E até poucos dias atrás, eu era uma mulher que fazia rituais para destruir meu próprio marido. O silêncio foi imediato. Os olhares se arregalaram. Eu fiz pacto. Eu me ajoelhei para o diabo pedindo vingança e ele me ouviu, mas o preço era a minha alma. Contei sobre Dona Célia, sobre o homem sem rosto, sobre Lior, o falso anjo. As pessoas começaram a chorar. Não porque era uma história bonita, mas porque era real demais para ser ignorada. Eu desejei ver o André humilhado. E vi. Mas quando ele caiu,
eu percebi que a queda dele não me levantou. Pelo contrário, eu desci junto. Olhei para o fundo da igreja e vi André sentado, cabisbaixo, chorando baixinho. O inferno me deu armas, mas Deus me deu cura. E quando eu tentei me vingar pelas minhas forças, eu virei prisioneira do próprio ódio. Minha voz começou a embargar, mas eu segui. Eu não estou aqui para dizer que sou santa, estou aqui para dizer que fui liberta. Marcelo estava ao lado do altar, sorrindo, com lágrimas nos olhos. Eu sabia que, se não fosse ele, se não fosse aquela mão estendida, talvez hoje eu não estaria viva para contar essa história. O diabo quer te dar o que seu orgulho deseja, mas Deus quer te dar o que sua alma precisa. Finalizei, sentindo um peso saindo do peito. A igreja explodiu em aplausos, mas não era aplauso de show. Era aplauso de guerra vencida. Aplauso de quem viu uma alma sendo arrancada das garras do inferno. André levantou, veio até mim e me abraçou. A igreja inteira chorava. Aquele abraço não era reconciliação de casal. Era reconciliação de almas. Depois daquele dia, minha vida não virou conto de fadas. Mas eu dormia em paz. Eu podia olhar para o espelho sem ver rachaduras. Eu podia andar pelo barreiro sem sentir que o mundo ria de mim. O inferno tentou me tomar pela mágoa, mas foi no altar, diante de todos, que Deus me mostrou que a corrente já tinha sido quebrada. Eu só precisava soltar. E naquele momento, mestre, eu soube que minha verdadeira vitória não foi destruir André, foi não destruir a mim mesma.